Olá! Nessa aula, vamos aprender sobre como funciona a regressão linear. A regressão linear é um algoritmo de machine learning usado para fazer predições. A regressão linear utiliza um algoritmo do tipo aprendizado supervisionado. Esta é uma técnica que consiste em uma equação linear que usa valores de entrada para predizer valores de saída. Essa equação utiliza coeficientes que são aplicados para predizer saídas. A regressão linear trabalha com dados numéricos apenas. Os coeficientes também podem ser chamados de pesos, e esse é o nome que a gente vai adotar, em todo o curso. Os pesos são atualizados conforme a função que minimiza os erros. Então, com a regressão linear, pessoal, é um algoritmo do tipo aprendizado, que utiliza aprendizado supervisionado, né? Então, essa técnica, a partir de uma equação linear que utiliza valores de entrada, que seriam as nossas features, né? A gente quer predizer valores de saída, que seria valores reais, né? Valores das nossas classes. Então, essa técnica é muito utilizada quando a gente quer predizer valores de imóveis, ou a gente quer predizer valores de ações da bolsa de valores e algo assim. Tudo que envolve predição de valores reais, a gente pode trabalhar com a regressão linear, né? Lembrando que a regressão linear trabalha com dados numéricos apenas, por conta das equações matemáticas que ela utiliza para ajustes dos pesos e predição. A gente vai ver mais detalhes como isso funciona à frente. Vamos ver aqui uma representação de como essa regressão linear funciona. Então, imagine que os dados de entrada são x1, x2 e x3. E o valor de saída é o valor y, é a variável y. Vamos usar essa mesma notação, né, de variáveis x1, x2, x3 e saída, né, que seriam as nossas classes. Vamos representar com a variável y. Teremos a estrutura como a seguinte: x1, x2 e x3 é igual a y, né? Então, ou seja, x1, x2 e x3 são as nossas entradas, ou seja, as nossas features, né? E y é a nossa classe, ok? Queremos uma função que estima o valor de y, ou seja, a gente quer uma função que aprenda a predizer o valor de y, para novos exemplos onde não temos esse valor. Então, ou seja, a partir dos dados de treinamento, né, a gente vai treinar o algoritmo, ele vai criar um modelo, né, que vai aprender a predizer o valor de y, ok? A regressão linear utiliza os pesos para aprender uma representação que se aproxime o máximo dos dados de treinamento. Então, ou seja, com os pesos, com os dados de entrada que a gente tem x1, x2, x3 e o valor de y, né, que seriam as nossas classes, a gente vai usar esses dados para criar um modelo que aprenda a criar uma representação, né, que se aproxime o máximo dos valores de treino. Então, ele aprende através dos dados de treino, né, a predizer valores de y e vai mensurando isso, né, ele vai ajustando os erros dele até que ele consegue criar uma representação, o modelo cria uma representação que consiga predizer valores de saída. Para o exemplo anterior, para cada feature, teríamos um peso associado, que são os coeficientes que a gente falou anteriormente. Aqui eu vou tratar os coeficientes com peso, acho mais simples de entender. Então, para cada feature, a gente tem três features, né? Features, x1, x2, x3, a gente teria os pesos P0, P1, P2 e P3. Aí você fala comigo assim, poxa, mas P0, por que P0? Né? Não seria só P1, P2 e P3? Não. P0 é um peso usado para controlar a direção da reta, a direção da nossa regressão linear. Então, a gente vai ver mais na frente que o P0 é um peso que inicia com um valor, né? E ele vai ajustando à medida das interações. P1, P2 e P3 são pesos que são associados às nossas features. Então, para cada feature, a gente tem um peso. Então, a feature x1 tem um peso P1, a feature x2 tem um peso P2 e a feature x3 tem um peso P3, ok? Ok. Então, já falei, né, que o peso P0 é utilizado para controlar a direção da reta. É um valor fixo, né, que ele inicia, né, a gente consegue definir o valor de P0 e à medida das interações esse valor vai sendo ajustado. Os pesos são aplicados aos dados
para aprender uma representação dos dados de treino. Então, à medida que a gente treina o algoritmo, o que o modelo vai fazer é multiplicar os pesos, né? Aplicar os pesos aos valores de treino, aos valores das nossas features, para criar uma representação, criar uma forma de aprendizado para predizer novos valores. Então, aqui a gente tem um exemplo: P0 mais P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 mais P3 vezes x3 é igual a YI, ou seja, é igual a um valor predito pelo nosso modelo. O resultado de saída é então comparado ao valor real de Y. Essa diferença é chamada de erro de predição. Então, como a gente disse anteriormente, aqui em cima, Y é nossa classe, pessoal. Então, Y é o valor real dos nossos dados. YI é o valor que o nosso modelo predizeu, ok? Então, nosso modelo predizeu um valor, coloquei aqui dentro da variável YI, né? Mas o valor real, né, é o valor que está dentro de Y. O que a gente precisa fazer é encontrar a diferença desses dois valores, que seria o nosso erro, ok? Vamos em frente. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem como funciona a regressão linear aplicada a dados de mercado financeiro, né? Dados de valores de algumas ações. Imagine que o nosso objetivo é usar a regressão linear para predizer o valor de fechamento da ação da Petrobras em um dia específico. Então, temos os seguintes dados. Queremos prever o valor de fechamento do dia. Então, a gente tem a variável, a gente tem o valor de abertura, que é 12,30, o valor da máxima do dia, 12,35, o valor da mínima do dia, 12,20, e a gente quer predizer o valor de fechamento do dia, o valor que a ação vai fechar no dia, né? Vai finalizar o dia de operação com esse valor. Os dados de abertura, máxima e mínima são dados que temos, então aplicamos a regressão linear para tentar predizer o valor de fechamento, ok? A regressão linear aplica os pesos nos dados, como a gente falou anteriormente, que seria P0, P1, P2 e P3. Imagine os valores dos pesos a seguir. Então, imagine que a gente tem o valor de P0 igual a 1, o valor de P1 é 0,7, o valor de P2 é 0,06 e o valor de P3 seria 0,08. Esses são valores aleatórios, pessoal, só a título de exemplo mesmo. O que a gente vai fazer é aplicar os valores à equação, né, anterior. Então, a equação anterior diz que para a gente predizer o valor, a gente tem que colocar o valor de P0 mais P1 vezes x1, que seria o nosso preço, né? O preço de abertura, o x1, né? Vou voltar aqui. X1 seria 12,30. X2 seria 12,35 e x3 seria 12,20, né? Então, vamos passar. Então, P0 mais P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 mais P3 vezes x3. Com isso, a gente tem o valor P0, 1, P1, 0,7 vezes 12,30, né? Que é a nossa abertura. Vamos confirmar aqui. Nossa abertura, 12,30. Mais 0,6 é o valor de P2 vezes 12,35. O que é 12,35? É o valor da máxima do dia. Mais 0,08, que é o P3 vezes 12,20. 12,20 é o valor da mínima. P3 aqui, 0,08. Ok? Com isso, a gente tem um resultado de 12,55. O resultado de predição, nosso modelo, né, predizer o valor de 12,55. Seria o nosso YI, ou seja, o valor do modelo, 12,55, o valor que o modelo predizeu. Esse seria o valor de fechamento da ação predito pela regressão linear. Então, nosso modelo de regressão linear preveu esse valor. O próximo passo é mensurar o erro de predição. O valor real do fechamento do dia foi 12,33. Então, temos que calcular o erro. O que seria esse erro? Seria a diferença do valor predito, 12,55, e o valor real, 12,33. E ajustar os pesos novamente, ou seja, a gente teve um erro, né? Então, a gente precisa entender o valor desse erro, né? Calcular o valor desse erro, para reajustar os nossos pesos. E isso a gente vai fazer, a regressão vai fazer de forma interativa a cada linha do seu dado de treinamento. Ou seja, ele vai fazer os cálculos, o seu modelo vai fazer os cálculos, vai comparar com o dado real, vai calcular o erro e vai reajustar os pesos e fazer o cálculo novamente. Até que o erro mínimo do seu modelo, o erro seja mínimo, né?
Então, vamos ver agora como funciona essa atualização dos pesos, ok? E esse processo é feito durante todo o processo de treinamento do algoritmo. Então, após a nossa predição, ou seja, se a gente fosse plotar os valores que nossa regressão linear preveu, a gente ia ter uma reta, né? Ou seja, um valor aqui, outro valor aqui, onde essa reta seria os nossos valores preditos, né? Por exemplo, de 12 alguma coisa, 12.1 talvez, 12.1.8 até 12.8 aqui, né? Seria a nossa reta, nossos valores preditos. E os pontos aqui, pessoal, seriam os valores reais. Então, o que seria o erro? O nosso erro seria a diferença entre o valor real e o valor predito. A diferença entre o valor real e o valor predito. E assim por diante, de forma que a gente vai ajustando, né? A regressão linear ia ajustando essa reta para ficar mais próxima possível dos dados reais, né? Ok? Vamos em frente. Para fazer a atualização dos pesos, a regressão linear utiliza o algoritmo chamado Gradient Descent. Esse algoritmo é usado para minimizar o erro dos pesos do modelo. Então, esse algoritmo que é o responsável por fazer a atualização dos pesos através da minimização desse erro. O objetivo dele é fazer com que os erros, né, sejam minimizados através dos valores que são recalculados dos pesos. A gente vai ver um exemplo para entender melhor. Esse algoritmo utiliza o erro médio quadrático entre o valor predito e o valor real. Esse algoritmo utiliza todos os dados de treinamento de forma interativa, até o menor erro possível. É preciso parametrizar o valor da taxa de aprendizado. Esse parâmetro controla o nível de aprendizado a cada interação do algoritmo. O que essa taxa de aprendizado faz? É definir o nível de aprendizado a cada interação. Então, o usuário consegue definir essa taxa de aprendizado, de forma que se o usuário define um valor muito alto, significa que você quer que o algoritmo tente aprender o mais rápido possível e tenha menos interações. Então, ou seja, o modelo vai permitir mais erros em troca de menos interações. Ele vai convergir mais rápido, ele vai chegar ao final mais rápido. Porém, você está dizendo que você aceita um determinado tipo de erro, um determinado valor de erro. Quando a taxa de aprendizado é muito baixa, significa que o algoritmo vai aprender de forma mais lenta, né? Ou seja, ele vai iterar sobre os dados de treinamento muito mais, ele vai gerar mais épocas, ou seja, ele vai gerar mais interações, porém, ele vai ficar mais ajustado aos dados de treinamento, logo, ele vai permitir menos erros, ok? Vamos ver um exemplo para entender como funciona. Exemplo de como o gradient descent funciona. Imagine os seguintes valores. Por valor, imagine que temos o valor de P0 igual a 1, o valor de P1 é igual a 0.9 e o valor de X1, né, que seria a nossa primeira feature lá, que seria talvez nosso dado de abertura, 12,30. E o valor real dessa instância seria 12,33, desculpa. Nossa equação agora seria, vamos agora jogar isso na equação acima. Então, o valor predito seria y1 é igual a 1 mais P1 vezes x1. E seria 1 mais 0.9, né? Que seria o P1 aqui, vezes x1, que seria 12,30. Com isso, eu gerei um valor de 12,07. O valor predito foi 12,07. Agora, vamos calcular o erro. O erro seria 12,07 menos 12,33. Então, a gente tem um erro de menos 0,26, ok? Com o erro de predição, né, os pesos são atualizados para tentar minimizar novos erros. Vamos ver agora a atualização dos pesos. A gente já encontrou o erro na instância, né? A gente tem um erro de menos 0,26, ou seja, nosso algoritmo previu 12,07, porém o valor real era 12,33. Então, a gente tem um erro de menos 0,26, ok? Com esse erro, a gente vai agora atualizar os pesos para minimizar novos erros. Então, como é que funciona a atualização de pesos? Para a taxa de aprendizado, vamos chamar de alfa. Então, lembra que eu falei que a gente tem um valor que a gente tem que definir, né, que é a nossa taxa de aprendizado? Vamos calcular esse parâmetro, vamos utilizar esse parâmetro, né, e vamos chamá-lo de alfa. O objetivo é calcular um novo valor dos pesos P0 e P1. Né? Então, para alfa no valor de 0,01, temos P0 é igual a P0, né, o valor anterior,
menos alfa vezes erro. Qual o valor de erro? Vimos que o valor de erro é menos 0,26, ok? Então temos P0 é igual a 1, que é o valor de P0, né? Menos 0,01, que é o valor de alfa que a gente definiu, né, aqui, vezes menos 0,26, que é o valor do erro que a gente encontrou na aula anteriormente, ok? O novo valor de P0 agora 0,25. Com o novo valor de P0, vamos agora calcular o valor de P1, que seria o outro peso, né? A diferença aqui é que agora o valor de entrada é usado na equação, pois o valor de P1 deve ter influência no valor da feature associada a ele. Então, o que acontece? O P1 é um valor, é um peso que está associado a uma feature, pessoal. Está associado à feature x1. Então, essa feature x1, o valor dela, entra na equação para atualização do peso. Concorda? Porque esse peso ele é associado a uma feature. Então, o valor dessa feature tem que influenciar no valor do peso, nessa atualização do peso. Então, a equação fica o seguinte. Valor de P1 menos alfa, né, vezes o erro, vezes x1, que é o valor da feature. O valor de P1 é igual a 0,9, que é o valor de P1, que a gente definiu lá no início. Valor de alfa, menos 0,01, que é o valor de alfa aqui, menos o erro, que é menos vezes menos 0,26, que é o erro, vezes 12,30, que é o valor de x1. Logo, a gente tem um valor de P1 que é 0,93, ok? Então, a gente encontrou o valor de P0 e agora a gente tem o valor de P1. Com isso, o gradiente descendente vai atualizar os valores, né? O valor de P0 antes, vamos entender que o valor de P0 anteriormente, né? O valor de P0 anteriormente era 1, ok? Agora o valor de P0 é 0,25, certo? E o valor de P1 era 0,9. Depois desse cálculo, o valor de P1 é 0,93, ok? Então, com isso, o gradiente descendente vai atualizar, vai iterar sobre todos os dados de treinamento e vai recalcular os pesos, assim como a gente fez para o peso P0, peso P1. Seria a mesma coisa para o peso P2 e para o peso P3. Aqui eu coloquei só o P0 e P1 para ficar mais simples a equação e a gente entender de forma mais rápida. O gradiente descendente repete todo esse processo a cada instância do treino, até que os pesos se ajustem com o mínimo de erro. A cada ciclo completo, damos um nome de época. Então, cada vez que o algoritmo itera sobre todos os dados de treinamento e calcula os pesos, a gente dá um nome desse ciclo. O nome desse ciclo é uma época. A gente diz que foi executada uma época, ok? Então, a imagem acima, essa imagem aqui, né, ilustra o processo. É possível observar que após várias épocas, se consegue chegar no ponto mínimo de erro. Então, imagine que isso aqui é o nosso erro, ok? À medida que a gente termina a época 1, esse erro vem para cá, na época 2. Então, a gente chegou, né, o erro foi mudando até chegar nesse valor. Na época 3, ou seja, depois de mais uma iteração de todos os dados de treinamento, a gente já consegue atualizar esse erro para aqui. Ou seja, tem um valor de erro aqui. E na época 4, ou seja, na última época, né, ou seja, ele convergiu. Significa que ele chegou com o erro no ponto mínimo. Ok? Então, a gente começou com o erro aqui, né? Foi atualizando, foi iterando sobre as épocas. Né? Nesse exemplo, na época 4, né, ele conseguiu chegar no valor mínimo de erro. Com isso, o algoritmo conseguiu chegar no valor mínimo de erro, ele para de atualizar os pesos, né, e ele conclui o treinamento do algoritmo, ou seja, ele gera um modelo final. Ok? Nesta aula, vimos sobre os conceitos da regressão linear. Nas próximas aulas, vamos aprender a aplicar esse algoritmo em um exemplo real. Ok? Vejo você com o Jupyter Notebook aberto. Um grande abraço.